Afinal, o Santos deve comemorar ou não o título da Série B? Para você que não sabe, o Novo Horizontino, adversário que veio abaixo do Santos na tabela, empatou com o Paysandu ontem na Série B, e com isso o Santos ele foi campeão, foi decretado campeão da Série B, sem mesmo entrar em campo contra o CRB, que vai entrar hoje domingo. Mas será que o Santos ele deve comemorar esse título? Será que o fato de comemorar vai manchar a história do time, que nunca tinha ganhado isso antes? Vamos debater aqui nesse vídeo, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda demais o meu trabalho a crescer, beleza? Eu vejo muitos torcedores ficarem preocupados com o fato dos jogadores, a comissão técnica e de vários outros torcedores estarem felizes com o título da Série B. E aí vem e ficam falando, olha, não se deve comemorar isso, porque é um título manchado, quem fica comemorando Série B é corintiano, etc e tal. Só que, quando a gente pega e analisa de uma forma em fazer uma linha do tempo, a gente vai entender o porquê da importância desse título. O Santos ele cai, basicamente, por conta de administrações incompetentes que aconteceram anteriormente. Mais especificamente, do senhor Andrés Rueda, que chegou no Santos com um discurso de que ia ter austeridade financeira, de que ia fazer um modelo parecido com Bandeira de Melo no Flamengo, que iria retornar o time às conquistas, às glórias, etc. E não foi nada disso que aconteceu. Ele endividou mais ainda o Santos, contratou jogadores que são absurdos pelos contratos que foram feitos, serem colocados ali para vestir a camisa do Santos. Não tem cabimento os contratos que ele fez. O Santos ele perdeu a competitividade. O Rueda, ele assume o Santos com o Santos na final da Libertadores. Verdade, era um Santos com desmanches e era um Santos que não estava tão forte quanto na época do São Paulo. Mas era um Santos que estava na final da Libertadores. Ele assume o time e ele rebaixa o time. No ano em que o Pelé veio a nos deixar. E aí quando você pega a campanha do Santos da Série B, mesmo tendo em 36 jogos, 68 pontos, tendo 20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, sendo o melhor ataque com 56 gols e a melhor defesa com 28 gols. Quando você pega esse contexto, você vê que o Santos ele não fez um bom campeonato da Série B. O Santos ele deixou a desejar. Tanto que ele teve corneta não só de mim, quanto de outros torcedores, jornalistas, veículos de imprensa também, que viram que o trabalho do Carille não estava sendo bem feito. E aqui vai contra alguns jornalistas que ficam aí falando que tem que ser agradecido pelo trabalho do treinador. Que a gente tem que aprender com outra torcida, no caso o Corinthians, a torcer pelo clube. E não é verdade. Quando você pega e você olha o trabalho do Carille na Série B, você vê que faltou muito ao Santos dar uma resposta. Que no começo do ano era otimista. O torcedor do Santos estava feliz com o que o time vinha apresentando, principalmente no Campeonato Paulista. Pela forma como conduziu o campeonato, em muitos momentos tendo a melhor campanha e no final das contas tendo a segunda melhor campanha decidindo contra o Palmeiras, ali todo mundo notou e falou o seguinte: se o Santos continuar dessa forma, se o Santos jogar dessa forma, ele sobe muito rápido. Até o próprio Abel Ferreira reconheceu isso, porque o Santos estava com uma vontade muito grande. Só que não foi isso que aconteceu. O Santos passou muita dificuldade. O Santos chegou à desconfiança do seu torcedor de que de fato ele poderia não subir para a Série A. O Santos passou algumas rodadas fora do G4. São poucas, sim, mas ele chegou a ficar até em sétimo. Você lembra que o Santos chegou a ficar em sétimo colocado da Série B. E é uma Série B que não é como as outras anteriores. É uma Série B que não tem Vasco, que não tem Grêmio, não tem outros times que já frequentaram e que tornaram a Série B muito mais dificultosa, como por exemplo o Cruzeiro. Na Série B que o Cruzeiro subiu, tinha Cruzeiro, tinha Vasco, tinha Grêmio. Então você vê que o nível era alto. Nessa Série B não.
O Santos ele tem uma folha de 7 milhões de reais. Ele tem exatamente a mesma folha de pagamento do Fortaleza. Ele tem o elenco mais caro da Série B disparado. Ele não conseguiu fazer superioridade. Ele subiu faltando 2 rodadas. E ele foi campeão faltando 1 rodada. É um time que mostra lentidão. É um time que mostra dificuldade de se impor no adversário. E aí você vê que o torcedor aí fica ressabiado. E o Santos é o time que tem as suas glórias, que eu concordo muito quando falo que o Santos ele tem a 3ª camisa mais pesada da história do futebol, perdendo apenas para o Real Madrid e para a seleção brasileira. A 10 do Santos, principalmente por conta do Pelé. E ter um título de Série B fica constrangedor. Fica feio. Mas não deve ser analisado da forma como se não se deve comemorar. Para mim, se deve comemorar, não ao ponto de ficar soltando fogos na rua, etc. Até porque o Santos ele vive o jejum de títulos. O último título do Santos foi em 2016, na final do Campeonato Paulista. Mas quando você tem um jejum como esse e uma reconstrução como essa, ela deve ser comemorada assim. Não ao ponto de soltar fogos na rua, mas ela deve. Mas mais do que comemorar, ela deve muito mais ser observada e olhada como uma forma de que não se deve repetir isso. Não se deve repetir o que foi feito. Porque é um troféu que nos envergonha, é um troféu que nunca imaginamos ter. Nunca. Santos nunca foi rebaixado. Mas que infelizmente aconteceu. E aconteceu por conta de uma má administração que teve nos últimos 3 anos. Então acho que o Santos deve comemorar e entender que isso é um caminho a não ser seguido. Comemore porque você voltou. Lembrando, o Cruzeiro ele bateu 3 vezes na Série B. O Vasco disputou diversas vezes. O Santos ele precisa entender que não é o lugar dele ali. Não é. O Santos é muito maior que isso, cara. O Santos é muito maior do que todos esses jogos que ele disputou. Mas você teve jogadores que, por mais que a gente criticou, por mais que fizemos isso, eles fizeram a parte deles e fizeram o Santos voltar para a 1ª divisão. Eles se comprometeram a isso. Muitos aceitaram redução salarial. Ah, não apresentou futebol muito vistoso. Cara, ok. Porém, eles se comprometeram a devolver o Santos para a 1ª divisão. E fizeram isso. Então, gente, tem que olhar para o caminho. Tem que olhar para tudo que foi feito nesses últimos 3 anos. Traçar o futuro e entender que, cara, a gente nunca mais tem que estar aqui de volta. Então por isso você tem que comemorar. Tem que comemorar a chance de você estar voltando para onde você nunca deveria ter saído, mas com outro olhar, com uma outra atenção, com mais aprendizado. Do que simplesmente ficar com uma soberba de ficar falando, não, nós somos um time muito, muito grande e a gente não vai comemorar qualquer campeonatinho. Para com isso. O Santos ele entra em qualquer campeonato, ele entra para ganhar. Se for campeonato de Paroímpa, campeonato de botão, de tudo. O Santos ele entra para ganhar. Mas tem que sim comemorar o título da Série B como um espelho para aquilo que você não deve fazer mais. E não ficar com uma soberba de achar que você não tem que ficar fazendo certas coisas que vão manchar, que vai irritar certas pessoas. Dane-se se vai irritar certas pessoas. Dane-se se vai contra aquilo que muitos ficam pensando. Dane-se, pensa no melhor, pensa no caminho. E pensa no Santos. Quero saber o que você acha. Se inscreva no canal, cara. Deixa o seu like, porque isso ajuda demais a nossa base a crescer. Você, torcedor santista, fique feliz, tá? Fique feliz mesmo, porque apesar de ser um título que a gente nunca gostaria de ter, Santos nunca gostaria de ter esse título, é um título que você deve olhar e falar,
caramba, eu nunca mais quero isso de novo. Então, veja isso com bons olhos, beleza? Tamo junto, até a próxima.